Olá galera, beleza? Então agora nós vamos falar de um tema bastante abrangente, que são as fake news. Fake news, notícias falsas, certo? Notícias falsas têm história para contar, certo? Até porque a profissão de espião é a profissão mais antiga do mundo, né? É a segunda mais antiga do mundo, né? A primeira é a prostituição, a segunda é de espião, certo? Então, o que acontece? Essas questões de espionagem, elas rondam a história há bastante tempo. Então, normalmente, os espiões também, além de passarem notícias verdadeiras, os inimigos recebiam dos espiões notícias falsas. Isso aconteceu, por exemplo, em 1940, na Batalha do Ar, certo? A Batalha do Ar foi uma batalha da Segunda Guerra que envolveu a Inglaterra e a Alemanha. Percentual de aviões, né? Vamos colocar na parada aí, 2.650 aviões alemães, 650 aviões ingleses. Detalhe, a Inglaterra não foi dominada, certo? A Alemanha não conseguiu dominar a Inglaterra pelo ar, justamente porque os espiões alemães que estavam na Inglaterra receberam informações falsas de alvos falsos dentro do espaço geográfico inglês. Então, na hora que a Força Aérea Alemã ela atacava alvos falsos. Então, foi por isso também que a Inglaterra resistiu, além do vigor, da disposição dos pilotos da Royal Air Force, que era a Força Aérea Britânica, né? Então, fake news, elas sempre dominaram a história, certas notícias falsas, até porque quem domina o mundo, quem faz as nossas cabeças, se nós não ficarmos atentos, é o que? É a mídia, que é o quarto poder, é a manipulação de consciência. Então, se você pegar, vamos dizer assim, um camarada que ele teria sido o pai das fake news, foi Joseph Goebbels, certo? Joseph Goebbels é o grande líder da Alemanha nazista, ele que era o ministro da propaganda nazista, doutor em literatura, né? O Goebbels era o quê? Era um cara especialista nesse tipo de coisa aí. Ele dizia o seguinte: uma mentira contada 100 vezes, ela vira verdade, certo? E é exatamente isso. Quando você encontra com um mentiroso, você acaba acreditando nele, porque o mentiroso, ele acredita na própria mentira dele. Se ele acredita na própria mentira dele, o que vai acontecer se ele passar para você? É óbvio que você também vai acreditar. Então a Alemanha nazista trabalhou muito bem com isso aí. O Goebbels, por exemplo, ele omitia informações, certo? Ou seja, dava informações erradas para o povo alemão. Ah, mas que tipo de situação? Por exemplo, na invasão da União Soviética, a Alemanha invadiu com 3 milhões de homens e 750 mil cavalos, certo? A guerra seria uma guerra dura na União Soviética. O que o Goebbels passava para a população? Que a Alemanha tinha invadido lá com 200 mil homens, né? E com 500 cavalos, e alguns tanques. Então, isso acontecia muito, sempre aconteceu. Por exemplo, a máquina de propaganda nazista, de fake news, ela era tão poderosa que em 1938 a Alemanha queria conquistar a Áustria, mas ela não queria que houvesse derramamento de sangue. Então a Alemanha ela desenvolveu uma máquina de propaganda tão poderosa em cima dos austríacos que o que aconteceu? Houve um plebiscito e os austríacos votaram para serem ou não anexados pela Alemanha. O que aconteceu no plebiscito? Deu 99,7% esses austríacos votando para a Áustria ser anexada pela Alemanha. Então a propaganda realmente é a alma do negócio. E na maioria das vezes a propaganda é enganosa, né? A maioria das vezes você nunca vai ver um carro, por exemplo, o cara fazendo uma propaganda de carro. Você não vai colocar o cara fazendo uma propaganda de carro num local extremamente poluído, o trânsito engarrafado e alguém com um revólver assaltando ele, certo? Você vai mostrar o carro, ele passeando em belas estradas, toda arborizada, uma linda mulher ao lado, certo? Então vai mostrar aquela mística para você consumir aquele produto. E aí você tem uma propaganda, uma propaganda enganosa. No Brasil também, isso aconteceu várias vezes, as chamadas fake news. Até porque no Brasil as eleições foram todas elas forjadas. Por exemplo, em 1937, na implantação da ditadura do Estado Novo, o que o Getúlio criou? Getúlio era um esperto numa terra de otários. Era um cara que tinha olho numa terra de cegos. Então o que o Getúlio fez? O Getúlio criou
uma pessoa que não existia, chamado Cohen, certo? Esse Cohen supostamente seria um comunista, certo? Então as pessoas ficaram com medo que o comunismo poderia tomar o Brasil. Em 1935 já tivemos a intentona comunista, então em 1937 Getúlio, quando implantou a ditadura do Estado Novo, o que ele dizia? Que todo mundo tinha que tomar cuidado, que o Cohen ele ia dar um golpe no Brasil. Mas não existia essa pessoa, então ele utilizava os rádios, né? Fazia uma propaganda maciça e chegava a todo mundo, só que era uma propaganda enganosa. Na ditadura militar, você também fez isso. Por exemplo, o esquema do milagre econômico, de 1969 a 1974, na realidade não houve milagre econômico nenhum, mas a ditadura manipulava dados a favor dela. Certos dados eram manipulados a favor dela. Tanto é que você tem elementos que dizem que o quê? Que em 64 não teve golpe, houve uma revolução. Certo? Infelizmente você tem essas pessoas aí. Poxa, mas o que faz essas pessoas acreditarem nisso? Existe também a mídia da extrema-direita, né? Que coloca essas irrealidades para o povo. Existe um canal aí chamado Brasil Paralelo. Se você ver ele, você vai ficar bolado. Como é que pode colocar tanta mentira assim? Mas coloca, as pessoas que vêm, né, gostam daquilo ali e ficam defendendo aquele tipo de coisa. O IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o que eles faziam na época da ditadura? De 1964 a 1985, eles manipulavam dados a favor da ditadura. Quando você tem a aceleração do processo da terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, que vai ganhar espaço, né, principalmente no momento que nós estamos vivendo, nós estamos dentro do furacão da terceira revolução industrial, onde a informática, por exemplo, é uma das ciências emergentes. Então, o que vai acontecer aí? Você vai ter uma manipulação de dados espetacular para quem está no poder, certo? Porque eu digo o seguinte, quando você tem eleições em qualquer lugar do mundo, quem define as eleições, quem define quem vai ganhar é a imprensa. E quem põe candidato, quem tira põe candidato, também é a imprensa. No caso do Brasil, é a rede de esgoto de televisão, certo? A Rede Globo foi surgindo em 65 como um filhote da ditadura. Então a Rede Globo, que ela põe e tira candidatos do jeito que ela quer. Por quê? Ela tem um monopólio das telecomunicações no Brasil. Então o Brasil pensa o que a Globo pensa. Isso também é uma fake news. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas notícias falsas. O próprio governo que está aí, ele se utiliza muito de fake news. Certo? Vamos ver até onde isso vai chegar. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Fiquem ligados no Rob Lu. Abração. Valeu.